Nessa aula, vamos falar sobre termos da oração. Antes de entrarmos propriamente nos termos da oração, vamos entender um pouquinho sobre frase, oração e período. Nós dizemos que é frase todo enunciado que tem sentido completo. E oração é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo. E período é todo enunciado constituído de uma ou mais orações. Então, tudo que nós falamos ou escrevemos que tenha sentido completo é uma frase. Todo enunciado que nós escrevemos que contém verbo é uma oração. E o período, é um enunciado que pode ser constituído de uma ou mais orações. Então, termos essenciais da oração. Nós chamamos de termos essenciais da oração o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual nós falamos alguma coisa na oração. E o predicado é tudo aquilo que nós falamos sobre o sujeito. Por exemplo, as praias do Nordeste estão cada vez mais poluídas. As praias do Nordeste é o termo sobre o qual eu estou falando alguma coisa. Então, vai ser o sujeito. Estão cada vez mais poluídas, é tudo que eu estou falando sobre o sujeito. Então, vai ser o predicado. No outro exemplo, chegaram afoitos os alunos e as alunas do noturno. Eu estou falando alguma coisa sobre os alunos e as alunas do noturno. E tudo que eu estou falando sobre elas é chegaram afoitos, Então, esse termo sobre o qual eu falo alguma coisa é o sujeito. Tudo aquilo que eu falo do sujeito é o predicado. Gemiam fortemente pela manhã o forte vento e o mar bravio. Eu estou falando alguma coisa sobre o forte vento e o mar bravio. Então, vai ser o sujeito. E tudo que eu estou falando, gemiam fortemente pela manhã. Então, sujeito é o termo sobre o qual nós falamos alguma coisa e predicado é tudo que nós falamos sobre o sujeito. Classificação do sujeito. Primeiro, sujeito simples, possui apenas um núcleo. Aquele menino foi comprar presentes. Nós temos o sujeito aquele menino, que é constituído de um só núcleo, que é menino. Sujeito composto, possui dois ou mais núcleos. Por exemplo, foram comprar presentes aquele menino e aquela menina. Nós temos ali o sujeito aquele menino e aquela menina constituído de dois núcleos, o núcleo menino e o núcleo menina. O outro exemplo, o professor, o diretor e os alunos participaram da competição. Nós temos ali o sujeito constituído de três núcleos, professor, diretor e alunos. Sujeito indeterminado ocorre quando não se identifica o termo sobre o qual falamos alguma coisa. Exemplo, cortaram a grama. Eu sei que alguém cortou, mas quem? Falaram mal de Pedro. Eu sei que alguém falou, mas quem? Precisa-se de manicure. Eu sei que alguém precisa, mas quem? Vive-se bem em Belo Horizonte. Eu sei que alguém vive, mas quem? Então, quando eu não identifico o sujeito, então eu tenho um sujeito indeterminado. O verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, é um caso de sujeito indeterminado, como os dois primeiros exemplos. Cortaram a grama, falaram mal do Pedro. Verbo transitivo ou transitivo indireto na terceira pessoa do singular, mais se, também caracteriza o sujeito indeterminado. Exemplo, precisa-se de manicure. Alguém precisa. E nós temos ainda a oração sem sujeito, que é chamado também de sujeito inexistente. E ocorre com verbos impessoais. E os verbos impessoais são o verbo haver, com o mesmo significado do verbo existir, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, o verbo ser e estar, indicando tempo ou temperatura, e o verbo de fenômeno da natureza. Exemplo, há muitos livros e cadernos sobre a mesa. Então, o verbo haver ali está no mesmo sentido do verbo existir. Então, ali é um caso de oração sem sujeito, porque esse verbo é impessoal nesse sentido. Faz 10 anos a sua partida.
O verbo fazer indicando o tempo passado, também é o caso de oração sem sujeito. Está muito calor nesse ambiente, verbo estar indicando o tempo ou temperatura. Ventou muito ontem à noite, verbo de fenômeno da natureza. Então, esses 4 casos são casos de oração sem sujeito. Haver, no mesmo sentido de existir, fazer, indicando o tempo decorrido, verbo que indica fenômeno da natureza, e ser e estar indicando o tempo ou temperatura. Classificação do predicado. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Exemplo, 2 pescadores conversam à beira do rio São Francisco. Nós temos ali o sujeito, 2 pescadores, conversam à beira do rio São Francisco, é o predicado. E o núcleo do predicado é o verbo conversar. Então, ele é um predicado verbal, porque a palavra mais importante dele é um verbo. Outro exemplo, vou levar meu filho para cortar o cabelo no sábado de manhã. Nós temos ali o sujeito, que é eu, né, que é um sujeito desinencial que não apareceu, mas o verbo me mostra que só pode ser eu. O predicado, vou levar meu filho para cortar o cabelo no sábado de manhã. E o núcleo do predicado é o verbo levar e o verbo cortar. Então, predicado verbal. Já o predicado nominal, como o próprio nome indica, tem como núcleo uma palavra que não seja verbo. Exemplo, as crianças parecem tristes. Tristes ali é um adjetivo, é o núcleo da informação, porque o que eu quero comunicar é a tristeza das crianças. Aquelas meninas são realmente lindas. A palavra mais importante do predicado é lindas e não o verbo ser. Então, quando eu tenho esse caso, que o núcleo do predicado é um nome e não um verbo, ele vai ser predicado nominal. Já o predicado verbo nominal seria a soma dos 2 predicados. Exemplo, os funcionários, alegres e eufóricos, cumpriram suas obrigações do dia. Então, eu tenho ali o sujeito, os funcionários, a ação, cumpriram suas obrigações do dia, então ali nós temos o predicado verbal, que o núcleo é o verbo cumprir, e como eles estavam no momento do cumprimento, alegres e eufóricos, 2 nomes, então predicado nominal. A soma do verbal mais do nominal dá predicado verbo nominal. O outro exemplo, esperançosos saímos à procura de emprego. Saímos, quem? Nós. É o núcleo do predicado, saímos, predicado verbal, e esperançosos como estávamos quando procurávamos emprego. Então, predicado verbo nominal. Em relação à predicação dos verbos, nós temos os verbos que exprimem ação completa, chamada de verbos intransitivos. Os verbos que exprimem ação incompleta, chamado de transitivos. E os transitivos podem ser direto ou indireto. Os diretos exprimem ação completa sem preposição e os indiretos exprimem ação incompleta com preposição. Melhor dizendo, todos os 2, direto e indireto, exprimem ação incompleta, só que o direto sem preposição e o indireto com preposição. Exemplo, Maria morreu de frio. Maria morreu, essa é a informação. Então, de frio, né? A causa da morte de Maria, não está completando o verbo, então por isso ele é um verbo intransitivo. As crianças choravam muito, as crianças choravam, é essa a informação que interessa. Muito é apenas, né, a intensidade do choro. O menino fez o trabalho escolar. Agora, o menino fez o quê? Esse verbo já precisa de complemento, e esse complemento não tem preposição, então ele é transitivo direto. O menino gosta de maçã. O menino gosta. Vem logo a pergunta. Gosta de quê? De maçã. Então, esse verbo precisa de complemento. E o complemento tem preposição. Por isso que ele é transitivo indireto. Os verbos de ligação são aqueles verbos que apenas ligam o sujeito ao restante do enunciado. Exemplo, o garoto permaneceu sempre tristonho. O garoto sempre tristonho, é a informação que me basta. O verbo parecer está apenas ligando. A menina estava extremamente cansada. O cansaço da menina é o que interessa. O estava está apenas ligando. A menina anda sempre triste.
O que me interessa é informar sobre a tristeza da menina. O anda está apenas ligando. Agora veja outro exemplo com o verbo andar. A menina anda sempre depressa. Ali eu já tenho um verbo que não é de ligação, porque está no sentido de movimento. A menina anda, quer dizer, caminha. Então, o verbo andar, ele pode ser de ligação ou pode ser um verbo de ação. Quando é de ligação, o predicado vai ser nominal. Quando ele é um verbo de ação, o predicado vai ser verbal.